Fala, gente, salve, salve. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Física e Estatística. Esse é o terceiro vídeo. Demorei um tempinho para postar devido às atividades durante a pandemia, mas vamos continuar de onde paramos. Se você pegar os outros vídeos, o vídeo número 1 e o vídeo número 2, você vai ver que eles foram feitos digitados em LaTeX. A partir de agora eu vou usar a mesa digitalizadora porque ela é mais fácil para fazer as edições. Perde um pouquinho de qualidade, mas você ganha no tempo da edição, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que ajude. A gente vai falar agora de uma coisa muito importante que é chamada de limite gaussiano da distribuição binomial. A distribuição binomial, como a gente viu nas aulas anteriores, era essa função W índice n da variável n1, ela é igual a essa relação n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial, p elevado a n1, q elevado a n2. Essa daqui é a nossa distribuição binomial. Mas o que são as variáveis n e n1, n2, p e q? Bom, n é o número total de passos que o caminhante vai dar em um passeio aleatório unidimensional, de tal forma que a variável n1 mais a variável n2 é igual a n, tá? Esse aqui é o número total de passos. N1 é o número total de passos que você executa para a direita, N2 é o número de passos que você executa para a esquerda. Como o passeio é aleatório em uma direção, P é a probabilidade de ele dar um passo à direita, partindo de onde o meu caminhante aleatório estiver, e Q é a probabilidade do movimento ser executado à esquerda. Lembra que no caminho aleatório unidimensional que nós estávamos estudando, a gente estava considerando a questão de que os passos são todos do mesmo tamanho, tá? De largura m. Inclusive a gente conseguiu até fazer uma mudança nessa distribuição aqui. Bom, a gente vai ver agora como converter essa distribuição e fazer uma aproximação gaussiana nela, reescrever essa expressão através de uma função gaussiana, porque é mais fácil de trabalhar, tá? É mais fácil de executar derivadas e outras coisas, beleza? Bom, então uma coisa que é interessante é que se você olhar para essa expressão, se você fizer o limite do meu, se eu fizer o n, colocar assim, tender ao infinito, quer dizer que o número total de passos durante o meu passeio aleatório é muito grande, não importa se foi para a direita ou para a esquerda, não importa que ele é muito grande. O que vai acontecer? O limite dessa distribuição, quando o meu n é muito grande, se eu não der nenhum passo para a direita, significa que todos os passos são à esquerda, a variável n1 vai ser zero. Isso vai implicar que ela vai ser exatamente q elevado a n. Beleza? Q é a probabilidade de você dar um passo à esquerda. Ela é um número menor do que 1. Tá? Então você vai ter um número menor do que 1 sendo multiplicado por ele mesmo n vezes, só que esse n é muito grande. Então isso aqui vai ser praticamente zero. Isso significa que graficamente a minha função deve tender a zero quando a variável n1 se aproxima de zero. Tá? Mesma coisa vai acontecer quando eu tiver todos os passos sendo executados para a direita. Tá bom? Então se no lugar de n1 for n, vai significar que só vai ser possível isso se o n2 for zero. Então eu vou ter que essa expressão vai se reduzir a p elevado a n, tá bom? E isso aqui também vai tender a zero, porque a relação entre p e q a soma deles é igual a 1, porque ele representa a soma das probabilidades. Que probabilidades? O próximo passo pode ser a direita ou o próximo passo pode ser a esquerda, entende? Então, devido a isso, esses números p e q têm que ser números menores que 1. Tá? Com isso, eu vou multiplicar um número menor do que 1 por ele mesmo várias vezes, e aí isso vai tender a zero. Beleza? Tudo bem? Bom, esses desenvolvimentos eu vou chamar de 1, passagem 1, e aí eu vou fazer uma aproximação agora dessa função. Vou tentar transformar ela em uma aproximação gaussiana, porque com isso fica mais fácil de eu analisar e
plotar esse gráfico, ok? Bom, vamos lá. Então, vou considerar algumas coisas. Como essa função aqui, a minha w, ela tem que ser um número, como ela é uma distribuição, ela vai acabar sendo sempre maior do que zero. Essas relações que eu fiz aqui como limite vão implicar que o meu Wn de N1 deve ter um máximo entre esses extremos. Deve ter um máximo. Tá bom? Ela é uma distribuição. Ela deve ter um máximo dentro do intervalo que é pertinente. Esse máximo deve ser em torno do valor médio de N1, tá? Beleza? Segunda conclusão que eu vou ter vai ser a seguinte: se o meu N for grande, mesmo se a variável N1 sendo inteira, sendo inteira, a gente pode supor que essa função ela é contínua. Podemos supor que Wn de N1 é contínua. Tá? Isso significa que se meu Nzão, o número total de passos, for muito grande, eu vou ter maior densidade de pontos dentro do intervalo que eu considero, e aí eu posso aproximar por uma função contínua. Tá? Então, já que eu estou trabalhando com fatoriais, eu vou aproveitar uma propriedade do log para poder desmembrar essa função e aproximá-la. Tá? Então, é mais fácil trabalhar com o log natural do meu Wn de N1, ok? Por que isso? Porque o log natural é uma função contínua, tá? Ela varia lentamente, e o log natural do Wn de N1 é monotônica e crescente. Então, isso faz com que, desse ponto de vista, tanto faz a calcular o máximo de Wn de N1 quanto o máximo do log natural, vai dar no mesmo ponto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função, eu vou encontrar o mesmo ponto aqui, o mesmo ponto que seria somente para Wn de N1. Então, eu vou definir uma função aqui assim, ó, f de N1 igual o log natural do Wn de N1. Se eu substituir, isso vai ser igual ao log natural de N fatorial sobre N1 fatorial N2 fatorial, né? Que multiplica P elevado a N1 Q elevado a N2. Eu posso reescrever essa expressão aproveitando as propriedades que o logaritmo tem, do log da soma e do log da diferença, né? Na verdade, o log do produto e o log do quociente, né? Se eu tiver o log do produto entre duas funções, vai ser a soma dos logs. Se eu tiver a divisão, o log da divisão de duas funções vai ser a subtração entre os logs. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu posso reescrever toda essa expressão da seguinte maneira. Vai ficar log natural de
n fatorial sobre n1 fatorial, n2 fatorial, mais log natural de P, mais o log natural de Q. E eu posso fazer mais ainda, eu posso mexer nessa expressão e eu posso trabalhar com esse cara aqui de dentro. Então vai ficar log natural de n fatorial menos log natural de n1 fatorial menos log natural de n2 fatorial mais log natural de P mais o log natural de Q. Beleza? E aí, esses fatoriais, eu posso me livrar desses fatoriais para poder trabalhar com funções mais adequadas, contínuas e mais bem comportadas, se eu usar a aproximação de Stirling. Deixa eu só verificar qual foi o último aqui. Esse aqui deve ser a relação 2, passagem número 2. Então, chamarei isso aqui de 2. Vamos usar a série assintótica de Stirling, tá? Ou aproximação de Stirling. Vou deixar a demonstração dela para a lista de exercícios. Então, como é que vai ficar isso? Se tiver um log natural de U fatorial, isso vai ser aproximadamente o log natural, U log natural de U menos U mais termos de ordem superior. Tá? Termos de ordem superior que dependem de log natural de n. Beleza? Esses termos de ordem superior é possível demonstrar também na aproximação que eles vão todos tender a zero. Então, o que vai me interessar vai ser essas duas primeiras parcelas da aproximação de Stirling. Com isso, eu digo a vocês que eu posso aproximar minha função f1 da seguinte maneira. Então, eu vou ter aqui f de n1. Lembra que a variável n1 para a gente é o número de passos à direita. Professor, poderia ter escolhido n2, o número de passos à esquerda? Poderia, tranquilamente. Mas n1 é porque a gente orienta o eixo real da esquerda para a direita, né? Então vamos pegar n1 que representa o sentido da direita, tá? Senão vai aparecer para a gente às vezes muitos sinais negativos que não interessa, vai acabar nos confundindo. Se eu usar a aproximação de Stirling na expressão 2, eu vou ter a seguinte expressão: n log natural de n menos n para o primeiro termo, menos n1 log natural de n1 menos, quer dizer mais, né, por causa do jogo de sinal, mais n1 menos n2 log natural de n2 mais n2 mais só um momentinho aqui, gente. Volta bem aqui, ó, bem aqui em cima eu esqueci de colocar n1 e aqui n2. Então você corrige aí sem problema nenhum. Depois eu vou jogar para frente do log esses n1 e n2. Tá? Aproximei esse, aproximei esse, aproximei esse. Beleza. Então vai ficar como? Mais n1 log natural de P mais n2 log natural de Q. Ok? Essa vai ser a nossa expressão escrita em termos da aproximação de Stirling. Observe que agora eu já me livrei da questão dos fatoriais, né?
me livrando dos fatoriais, vai ficar mais fácil de eu executar a análise que eu faço no cálculo 1, para máximos e mínimos, calcular derivadas e etc. E é o que a gente vai fazer agora, porque o que é interessante para a gente é calcular a primeira derivada dessa expressão 4 para encontrar onde é o ponto de máximo dela. Nos interessa saber. O ponto de máximo dessa expressão vai corresponder ao ponto de máximo da nossa distribuição binomial. Então, nós temos o seguinte. Vamos derivar essa função f em relação à variável n1. A primeira derivada nos oferece os pontos críticos. Pode ser máximo, mínimo ou ponto de inflexão. Então, quando eu executo a derivada em relação à variável n1 nessa expressão 4, observem que aqui eu não tenho dependência explícita na variável n1, nem aqui, nem aqui. Tenho neste termo, né? Esse aqui a dependência vai aparecer. Tá bom? Vamos reescrever isso aqui, vamos ver como é que fica. Então, del sobre del n1, aqui vai ficar assim. N log natural de n menos n menos n1 log natural de n1 mais n1. Observe que seu n2 ele é n menos n1, tá? Log natural n menos n1 mais n menos n1 menos n1 mais n1 log natural de p mais n menos n1 log natural de q. Beleza? Então a gente vai derivar essa expressão todinha. Quando você executar as devidas derivadas, vou deixar essa passagem para vocês fazerem, será? Não, vamos fazer, né? Bom, esse primeiro termo aqui vai dar zero, esse aqui também. Aqui eu vou ter uma derivada do produto, certo? Então vai ficar como? Del f sobre del n1 igual. Deu zero, deu zero. Aqui, a derivada da primeira dá menos log natural de n1 mais a primeira, no caso menos, né? Tem o menos na frente. A primeira, que é o n1, vezes a derivada da segunda em relação a n1 é 1 sobre n1. Tá? Mais a derivada desse cara aqui é 1. Aqui, quando eu derivar em relação a n1, eu vou ter esse menos que está do lado de fora. A derivada da primeira em relação a n1 dá menos 1. Com o menos da frente dá mais. Então vai ficar somente o log natural de n menos n1 mais... Aonde é que tem n1 de novo? Aqui. A derivada da primeira dá menos 1. Peraí. Tá. Menos esse termo aqui ainda. Repete a primeira. Sem 1. Vezes a derivada da segunda, que é o log, vai ficar 1 sobre n menos n1. Tá? Agora vamos continuar aqui embaixo. Mais, aqui eu vou ter menos 1 no caso, derivada em n1, menos 1, mais, derivou aqui, deu quanto? O log natural de p, mais, no caso, menos 1, derivada desse termo aqui, menos log natural de q. Beleza? Vamos ajeitar essa expressão? Se eu ajeitar essa expressão, esse menos 1
com esse mais 1 vão embora. Esse cara aqui corta com esse, vai dar menos 1. Né? Bem aqui, deixa eu ver, derivada da primeira, log natural n menos n1 em cima. Tá. Menos a primeira derivada da segunda. A derivada é menos 1 aqui é mais, tá, gente? Cuidado aqui, quando eu regar da cadeia. Aqui a derivada de dentro é menos 1, a derivada de fora é 1 sobre n menos n1. Então, corta. E esse 1 aqui vai desaparecer com esse menos 1 daqui. Com isso, essa minha expressão vai sobrar apenas os seguintes termos. Menos o log natural de n1 mais log natural n menos n1 mais log natural de p menos log natural de q. Ok? Vou reescrever aqui embaixo para numerar, ficar bem bonitinho. Então, del f sobre del n1 igual menos log natural n1 mais log natural n menos n1 mais log natural de p menos log natural de q. Quando eu quero achar os pontos de máximo e mínimo, essa expressão deve ser igual a zero. Certo? Com isso, essa passagem que eu vou chamar de 5, eu vou ter a seguinte questão. No limite em que o meu n tende ao infinito, eu tenho um n muito grande, posso considerar tudo contínuo, então eu vou atrás do valor de n1 que corresponderá ao máximo da função f, e também vai ser o máximo da minha expressão que eu desejo encontrar, que é o wn de n1. Eu vou chamar esse novo n1 de n1 til, que corresponderá ao valor de n1, aonde é o zero essa derivada. Então eu vou reescrever isso aqui assim, menos log natural n1 com um tiozinho em cima, mais o log natural n menos n1 com um tiozinho em cima, mais log natural de p menos log natural de q, isso aqui é igual a zero. Agora vamos atrás do n1, vamos isolar a variável n1, que é o que interessa para a gente vai achar o ponto de máximo. Então eu tenho o seguinte, eu vou escrever aqui, vai ficar o log natural de n menos n1 til sobre n1 til. Por que eu fiz isso? Eu peguei esses dois primeiros logs, eu peguei esse log menos esse, eu posso escrever assim, pela propriedade do log. E isso aqui vai ficar somado ao log natural de p sobre q. Ok? Se eu inverter, se eu colocar o q em cima e o p embaixo, ele ganha um menos na frente. Então vamos fazer aqui. Vamos colocar menos log natural de q sobre p. Isso aqui é igual a zero. Se eu escrever isso aqui tudo no mesmo membro, quer dizer, escrever essa parcela num membro e essa outra parcela no outro membro da equação, eu vou ter log natural de n menos n1 til sobre n1 til. Isso aqui é igual ao log natural de q sobre p. Bom, se esses dois logs são iguais, quer dizer que os seus argumentos são iguais. Então a conclusão que eu tiro é que meu n menos o n1 til dividido por n1 til é igual a q dividido por p. Né?
Mas o que eu vou fazer com isso? Vamos ver aqui. Isso aqui seria, então, corresponderia à passagem de número 6. Então eu posso escrever isso aqui ainda assim. N menos N1 tio sobre N1 tio é igual. Lembra que P mais Q é igual a 1? Então eu posso escrever meu Q como sendo 1 menos P sobre P. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, o que eu vou ter aqui? Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter P que multiplica N menos N1 tio é igual a 1 menos P N1 tio. Ajeitando essa expressão, colocando tudo num membro só, eu vou ter o seguinte. Vou ter P N menos P N1 tio é igual... Não, colocando num membro só. Vai ficar menos N1 tio mais P N1 tio igual a 0. Tá? Então, aqui vai ficar menos... Observem que esse cara aqui são iguais. Corta esse com esse. Tá? Então eu posso passar o N1 para o outro lado, isolar ele. Então eu posso escrever que meu N1 é exatamente igual, meu N1 tio é exatamente igual P vezes N. Tá? Ou N vezes P. E esse cara é, justamente como foi demonstrado nas aulas anteriores, o valor médio da variável N1 para minha distribuição binomial. Tá? Então, o que isso significa? Isso vai indicar para nós a coincidência entre o valor mais provável e o valor médio. Tá? E agora, a gente precisa analisar a segunda derivada para ver a questão da concavidade. Quem é que vai nos dar a concavidade? Bom, nós temos a seguinte questão. Se eu quiser calcular a segunda derivada, del quadrado f, del n1 ao quadrado, isso aqui vai me fornecer uma derivação sobre essa seguinte expressão. Menos log natural de n1 mais log natural n menos n1 mais log natural de p menos log natural de q. Essa expressão aqui dentro é a expressão da primeira derivada que nós obtivemos nos passos anteriores. Então, executando essa derivada, o que eu vou ter? O que ela vai me fornecer? A primeira parcela, ela vai me fornecer essa expressão aqui. Derivada do log em relação ao mesmo argumento, bonitinho aqui, vai ficar menos 1 sobre n1. Tá? Mais... Aqui a derivada de dentro, em relação... A derivada mais interna em relação a n1, ela é menos 1. Regra da cadeia. Então, a derivada mais interna dá menos 1. A derivada mais externa é n menos n1. Essas outras parcelas não dependem explicitamente da variável n1. Então, as derivadas dão 0. Então, o que vai acontecer? Que é a expressão 7. Agora eu vou avaliar a segunda derivada no ponto crítico, né? Que ela vai me dizer a concavidade. Então, eu calculo del quadrado f sobre del n1 quadrado calculada quando meu n1 é igual a p vezes nzão. Como é que vai ficar isso aqui? Então, eu vou ter menos 1. Esse cara bem aqui é a mesma coisa que o n1 tio. Então, vamos escrever aqui. Menos 1 sobre n1 tio menos 1
sobre n menos n1 tio. Vamos juntar essa fração aqui. Então isso aqui vai ficar assim. N1 tio, N menos N1 tio. Aqui vai ficar menos, na frente de todo mundo, N menos N1 tio, mais N1 tio. Quando eu faço isso, esses dois termos se cancelam. Então eu vou ter o seguinte: menos N sobre N1, que multiplica N menos N1 tio. Agora vamos substituir que é N1 tio. Menos N sobre P N menos P N. Você pode cortar logo esse N aqui com esse. Vai ficar menos 1 sobre P, que multiplica 1 menos P. E esse N que aparecia dentro do parêntese aqui eu ponho em evidência. Mas 1 menos P é o próprio Q, né? Então significa pra gente que a tua segunda derivada da função definida f del n1 quadrado calculada em n1 igual a Pn, isso aqui vai ser exatamente igual menos 1 sobre PQN. Certo? E o que que isso significa? Isso vai significar para a gente que essa expressão obtida ela tem uma relação com a dispersão ou segundo momento. A gente calculou isso nas aulas anteriores, né? Lembrem que a dispersão ou segundo momento é definida da seguinte forma: delta N1 ao quadrado. Isso aqui era exatamente igual a PQN. Isso aqui é a nossa dispersão. Ou segundo momento. Então eu posso escrever aqui essa minha expressão para a segunda derivada como a seguinte, com a seguinte cara: del n1 ao quadrado vai ser igual, claro, calculado nesse ponto n1 tio, né? Não se esqueçam, por favor, que eu esqueci de... Não, tio, aqui não precisa mesmo, tá certo. Então vai ficar isso aqui, ó, menos 1 sobre a dispersão. Observem que eu estou usando a notação do Salinas, tá bom? Ele gosta de escrever assim. Então, tá aqui. Observem que esse valor aqui da dispersão é um valor positivo, né? Um valor que vai dar sempre positivo, tá? O quadrado aqui, né? Tá vendo tudo com número real, tem que mudar um negativo aqui. Estou tirando o valor médio. Então significa que a nossa função ela vai ter a concavidade da seguinte forma. Lembrem do exemplo mais didático possível que você pode ver, é o seguinte: lembra da função do segundo grau, y igual a x quadrado mais bx mais c? Tem isso aqui. Se o a for positivo, o gráfico está feliz. Se o a for negativo, o gráfico está triste, né? Quer dizer, se o a for positivo, ponto de máximo. Se o a for negativo, ponto de mínimo. Mas o teu a ele é proporcional à segunda derivada, né? Então significa que a segunda derivada da nossa função f, que a gente calculou para a aproximação que a gente pretende fazer, ela é negativa. Então a minha função deve ter ponto de máximo, tá? Isso aqui significa que a minha função f ela deve ter um ponto de máximo, justamente naquele ponto crítico n1 tio que a gente calculou, e o nosso n1 tio era nada mais nada menos do que p vezes n, certo? Então quer dizer, a nossa função nos extremos ela vai a zero, e nesse meio do caminho ela tem um máximo. Deve ser uma função assim. E aí a gente prossegue então
com o nosso raciocínio. A gente pode pensar o seguinte, bom, eu vou aproximar essa função, então, através de uma série de Taylor, né? Vou fazer a série de Taylor da minha função f de n1. Se eu fizer a série de Taylor dessa função, eu posso escrever assim, ó, f de n1, que ela é justamente, na verdade, para um f genérico, se você pegar um f de x genérico, você pode aproximar ele pela seguinte forma. Você está aproximando em torno de um ponto, né? Um ponto x0. A gente vai aproximar a nossa função em torno do n1 tio. Então vai ser o valor da função em x0 mais a primeira derivada da função em x0, x menos x0, mais a segunda derivada da função calculada em x0 dividido por 2 fatorial, que multiplica x menos x0 ao quadrado, e por aí vai. A gente vai truncar essa série justamente no segundo termo, que é o que interessa para nós. A gente calculou até a segunda derivada, que é o que importa, porque tem a ver com a concavidade. Então eu posso aproximar minha função através de uma série de Taylor, a função que depende da variável n1, da seguinte maneira. Vai ficar o f de n1, vai ser o valor então da minha função calculada em n1 tio, corresponde ao ponto que eu quero estudar, mais meu f' calculado em n1 tio, n menos n1 tio, mais a minha função f duas linhas de n1 sobre 2 fatorial n menos n1 ao quadrado. Vou aproximar por aqui que já está de bom tamanho. Posso matar no termo de segunda ordem a minha expansão de Taylor, e aí eu, lembrando qual é o formato da minha expressão, eu vou escrever ela assim. F de n1 vai ser igual justamente ao log natural do meu Wn de n1 tio menos 1 sobre 2 fatorial, que é o próprio 1 sobre 2, vezes a segunda derivada. A segunda derivada a gente calculou. Na verdade, que é mais. Mas a segunda derivada a gente calculou. A segunda derivada ela deu esse valor bem aqui, ó. Menos 1 sobre a dispersão. A dispersão é NPQ, ou PQN. Então, como tem um menos lá de cima, vai ficar um menos bem aqui. Então, eu posso escrever esse cara aqui. Menos 1 sobre 2PQN, que multiplica N menos N1 tio ao quadrado. Beleza? E aí, essa minha expressão, que é o meu Fn, ela é justamente o que a gente tinha escrito anteriormente, o log natural de Wn de N1. Tá? Então, quer dizer, eu fiz a aproximação dessa função aqui através de uma série de Taylor, mas antes eu analisei a questão dos pontos críticos e a segunda derivada, porque é o que me interessa, né? O ponto crítico, a segunda derivada vai me dar concavidade. Se você comparar com a expressão de cima, você vai ver que esse termo foi desprezado, tá? É porque justamente se você calcular essa expressão nesse ponto bem aqui, calcula essa expressão em N1, como o meu N está muito grande, isso aqui vai dar zero, tá? Vai desaparecer, beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer o seguinte, log natural Wn de N1 é igual log natural Wn calculado em N1 tio. N1 tio já não é mais a variável, é um ponto, é o ponto crítico, é o ponto de máximo, como demonstramos, menos 1 sobre 2 PQN, que multiplica N menos N1 tio ao quadrado. Já que está todo mundo log aqui, eu vou levar a exponencial, fazer aparecer um E aqui. Se eu levar a exponencial, ou outras palavras, se eu isolar o Wn de N1, eu vou conseguir escrever assim.
Ou eu posso passar o seguinte, se eu passar esse log aqui para o outro lado, subtraindo, vai ficar log natural Wn de N1 sobre Wn N1 tio. Observe que esse fator aqui, essa parcela aqui de baixo, esse denominador, ele é uma constante, porque está calculado num ponto, não é a variável N1 livre. Isso aqui vai ser menos N menos N1 todo mundo ao quadrado. Isso aqui dividido por 2PQN. Então, passando a base do log para o outro lado, como diria assim no cursinho, ou isolando essa fração, eu vou ter Wn de N1 sobre Wn N1 tio igual a E elevado a menos N menos N1 ao quadrado dividido por 2PQN. Então eu posso escrever isso aqui. Você pode também optar pela notação muito usada no Salinas. Ao invés de ele escrever isso aqui elevado, ele escreve exponencial. Ele escreve exp, coloca todo mundo aqui no cochete. Então vai ficar menos N menos N1 tio ao quadrado dividido por 2PQN. Tá? E aí você observa que essa expressão tem a seguinte estrutura. Eu vou mudar de nome agora essas variáveis. Eu vou colocar assim um P, vou chamar PG, que vai significar a variável da distribuição gaussiana, porque eu já estou aproximando por uma gaussiana a nossa expressão que foi a distribuição binomial. Vai ser um P gaussiano de N1. Esse cara, quando eu passar para o outro lado e fazer a devida normalização, porque isso aqui deve ser normalizado, porque está associado a uma probabilidade, vai ser um P0 e ela é P0 exponencial, exponencial menos N menos N1 ao quadrado dividido por 2PQNzão. Essa daqui é a nossa aproximação gaussiana. É isso aqui que a gente está buscando encontrar. Por que eu faço isso? Porque quando eu faço a aproximação gaussiana, é muito mais fácil de trabalhar. Tá? E aí, esse meu P0, para encontrar meu P0, eu tenho que impor que essa distribuição ela é normalizada. Então, quer dizer, na minha variável N1, né, se eu fizer aqui x igual N menos N1, isso facilita muito o meu cálculo. Eu tenho que impor a seguinte condição: a integral da minha PG N1, no caso de x, né? Fiz a mudança de variável, vai depender de x agora. Dx, se eu fizer ela em todo o espaço, pode ser de mais infinito ou menos infinito, a menos que se diga o contrário, ela vai ser igual a 1. Essa é a condição de normalização da minha distribuição. Tá? Beleza? Em outras palavras, posso escrever então integral de menos infinito até o infinito, P0 exponencial menos N menos N1 tio ao quadrado dividido por 2PQN dN1. Isso aqui deve ser igual a 1. Tá? Isso deve ser igual a 1. Essa é a condição de normalização que você vai encontrar, que você deve usar para encontrar P0. P0 é a constante de normalização. Se você fizer esse cálculo, vai descobrir que P0 é exatamente 1 sobre 2π delta N1 tio ao quadrado, todo mundo elevado a
1 sobre 2. Ok? Tá. Essa daqui vai ser a sua tão esperada aproximação gaussiana. E a aproximação gaussiana é uma coisa mais fácil de plotar, de você fazer o gráfico, de você analisar, né? Não é que nem você fazer com fatoriais. Hoje em dia você tem recursos computacionais para isso, né? Você tem várias formas de lidar com esse tipo de problema no computador, mas antigamente você tinha que dar um jeito de aproximar. Então é importante você saber fazer essa aproximação. Às vezes até para poder usar no computador, ganhar tempo, economizar recursos computacionais é importante. Uma coisa que você poderia verificar era o seguinte: faça esse exercício. Verifique que letra A, se você usar a distribuição gaussiana para calcular o valor médio da variável N1, vamos escrever nessa notação, o valor médio da variável N1 através da distribuição gaussiana, você vai calcular essa integral aqui, ó, N1 P G de N1 dN1 de menos infinito até infinito, está dizendo que eu estou tomando infinitos passos. Isso aqui vai corresponder exatamente à distribuição, ao valor médio de N1 que você obteve com cálculo discreto que a gente fez anteriormente nas outras aulas. Tá? Você fazer esse mesmo cálculo para o valor médio do meu delta N1 ao quadrado, só que através da distribuição gaussiana, se você fizer esse mesmo cálculo, você vai substituir os valores aqui e vai ficar assim, ó, N menos valor médio de N1G, que você já sabe que vai dar o valor médio de N1 calculado do cálculo discreto, vai dar a mesma coisa, vezes ao quadrado, né? Você substituir essa variável aqui, a definição dela você joga aqui dentro da integral, vezes a tua PG de N1 dN1, e isso aqui vai te dar exatamente o valor que você obteve no cálculo discreto, delta N1 estrela ao quadrado, certo? Então, isso significa que se você vai verificar, vou colocar na lista lá, você vai resolver isso e vai concluir que essa tua distribuição binomial concorda com essa tua distribuição gaussiana concorda com a distribuição binomial. E ela é mais fácil de plotar. Para você ver isso, vamos fazer o plot dessa expressão da distribuição binomial. Vamos fazer isso depois num computador. Vou fazer um vídeo para vocês no Scilab e aí vocês vão saber como é que funciona direitinho. Então, o que eu deixo para vocês pensarem em relação a isso, assistam os vídeos anteriores e comparem o cálculo dessas duas integrais com o valor que foi obtido no cálculo com variáveis discretas. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima.